Boa tarde. Eu queria começar agradecendo muito o convite da Mabel e dos demais organizadores aqui do laboratório. É uma satisfação muito grande poder participar. Dou os parabéns já pela organização. Eu achei o evento muito criativo, bem organizado, com participação de especialistas de diversos lugares. Então, dou os parabéns para vocês, organizadores, e é uma honra poder participar aqui, ainda mais nesse encerramento. Então, esse tema, como é um tema bastante, digamos, desafiante, o que eu fiz foi um texto por escrito que eu vou ler. Eu fiz um PowerPoint ilustrativo, porque eu não tenho grandes aptidões de imagens, então eu fiz as imagens um pouco mencionando conforme o que eu vou falando aqui no meu texto. Tá? Então eu vou ler o texto, vou talvez pular algumas coisas, porque a Mabel me disse que o texto será publicado, né, eventualmente, então eu tenho algumas passagens que são mais para um texto escrito do que falado. Então eu farei apenas uma referência. Tá? Bem, então, a transmissão das informações de geração a geração constitui um dos elementos basilares do ser humano. O mais antigo modo dessa prática pode ser avaliado pelos estudos com os primatas e a partir dos líticos, em particular na maneira como a gestualidade está na raiz da criação de tradições da transformação da pedra em uma variedade de artefatos. Não à toa aplica-se muitas vezes o nome de tradição à diversidade tipológica de artefatos pré-históricos, ao enfatizar o papel de gestos. Um estudioso como André Le Ragourin irá enfatizar o quanto foi constitutivo do humano a reprodução de modos de fazer. Esta foi até agora a fase mais duradoura da humanidade, definida em termos mais largos, a partir dos primeiros hominídeos, ao menos desde 2.500.000 anos. Essa maneira de transmissão, a mais antiga e mecânica, continua parte essencial da cultura humana, sempre ligada à produção e uso de artefatos necessários para a alimentação em particular. A partir da utilização da fala, cujo uso não se sabe quando começou, este outro instrumento foi importante e pode imaginar-se, pela analogia antropológica, o quanto. A observação etnográfica de grupos humanos sem escrita mostra como essa transmissão oral é significativa. E Jack Goody ressaltou bem há décadas as mudanças que a escrita trouxe à vida em sociedade, em particular em relação à transmissão. A oralidade não pode ser desvencilhada da musicalidade, de maneira a permitir a memorização e de passagens de pequenos ou grandes volumes de informação a ser compartilhado por comunidades e por gerações, como nós vemos aqui nesse desenho ilustrativo. Rimas, repetições e cadências estavam e ainda estão, mesmo no contexto pós-moderno, na base da retenção e reprodução oral. Obras sem autoria definida, como a Ilíada, a Odisseia ou a Bíblia hebraica, Antigo Testamento, aqui é um caso de um manuscrito da Ilíada, tardaram séculos a serem transcritas, como está mostrando nesse caso aqui. Foram conhecidas e memorizadas por centenas de anos, sem recursos ao escrito. Pode supor-se que seja possível preservar grande fidelidade por muito tempo por meio da transmissão oral, já que os primeiros registros escritos de muitas obras, como a Ilíada, a Odisseia ou a Bíblia hebraica, encontram-se apenas em escritos datados de muitos séculos após a sua difusão. Isso explica a importância da sonoridade e da musicalidade que sempre permitiu a memorização, ainda que não seja este o único mecanismo de transmissão oral. Outros são de igual relevância, como é o caso da associação da gestualidade, das falas, do ambiente em que as histórias eram narradas. Tudo isto garantia a perpetuação da ideia geral, da narrativa, da moral da história, como se diz, para além da memorização literal. Quem não se lembra aqui do filme Moana? Imagino que muitos, apesar de todos serem adultos, devem ter visto, alguns que, pelo menos os que têm filho, né? O que importa, assim, é observar a capacidade de rememorização
às vezes com grande fidelidade, por via da repetição oral. O uso da escrita a partir do final do quarto milênio a.C. na Mesopotâmia e no Egito trouxe mudanças que se aprofundaram nos últimos 6.000 anos. A escrita permitiu, em sociedades de classe com conflitos internos e externos mais frequentes, que houvesse um registro a ser usado para garantir direitos, assim como para defender prerrogativas, além de contribuir para a organização tecnológica ligada à agricultura e à vida urbana. A escrita foi um apanágio de poucos até o século XX, mas a sua influência foi muito importante nesses milhares de anos por diversos motivos. Embora dominada por poucos, a leitura permitia que o que estava escrito fosse lido e propalado de forma muito mais ampla. O escrito passou, em algumas circunstâncias, a adquirir a aura ou sacralidade, como atesta a expressão árabe al-kitab, que trata do escrito, das escrituras, do livro, do que foi vertido em escrita, neste caso o Antigo e o Novo Testamento, reconhecidos pelo Islã como instrumentos prévios ao Corão. Aí por isso que eu pus as três religiões baseadas nesses textos escritos, né? A raiz semítica KTB, né, de consoantes, refere-se ao escrever, talvez com origem na noção de desenhar, rabiscar, com os derivados do escrito, ou prescrito, escrito e prescrito. Semelhante processo ocorre em grego, com grafo, rabiscar, daí escrever, também em latim scribo, fazer um sulco, escrever, assim como em outros idiomas. Pode dizer-se que escrever e inscrever, tornar público, estão muito imbricados. E a despeito do analfabetismo, a leitura em voz alta atingia muito mais gente, como o caso em particular do mundo romano e seu hábito epigráfico. Aqui são as escritas das três religiões baseadas no livro, né? A leitura silenciosa e o uso da escrita de idiomas que não podiam distanciar-se muito do passado, como no caso do latim no Ocidente e do grego no Oriente, criaram uma separação entre a escrita e a oralidade das pessoas comuns, ainda que os vernáculos possam ter sido colocados por escrito em alguns lugares, como no caso do anglo-saxão, na Inglaterra, já no século VII, algo que só aconteceria 5 séculos depois em outras partes do Ocidente. Pouco a pouco, o uso da escrita em uma variedade de suportes materiais foi em um crescente, com o uso do vernáculo, a partir do século XII, a imprensa, no século XV, como vocês podem ver aqui, né? Certa ênfase na reforma protestante na leitura das escrituras, que é especificamente isso aqui, a tradução para o alemão da Bíblia, a indústria, o Estado Nacional e a escola. O século XX testemunharia a aceleração desse processo com a generalização da leitura não apenas nos países ricos, como de renda média, como o Brasil. Estavam dadas as condições do admirável mundo novo que adviria da realidade virtual e da conexão à outrance, ou hiperconexão, que é o objeto aqui da nossa apresentação hoje. A velocidade da mudança tecnológica acentuou-se nessas décadas do último século. A difusão por ondas de rádio e depois de televisão revolucionaram a comunicação ao prescindirem até mesmo da alfabetização. Em muitos casos, foram essenciais para a difusão de línguas nacionais frente à profusão de dialetos, algo que foi determinante para a generalização do domínio da escrita. Isso ocorreu mais cedo em países europeus como a Itália, mas avançou também em países asiáticos africanos, já com o século XX mais avançado. Bollywood, que é aqui a foto, né, mostra como o uso de idiomas nacionais e a posterior alfabetização estiveram ligados, assim como foi o caso em muitos outros países, da Argélia a Angola. No caso aqui, Bollywood, que os filmes são em hindi, que é a língua justamente que embora
maioria da população não fale, que foi difundida por esse meio e, portanto, favorece a alfabetização. Isso constituiu um pressuposto cultural essencial. Isso aqui eu falei da África, então eu pus aqui a língua oficial de Angola é o português, né? Que para nós parece talvez um pouco de estranho, mas no contexto justamente de Angola isso é fundamental, essa ideia de você difundir tudo em português para que as pessoas se alfabetizem em português. Ou então, no caso aí que nós estamos, né, no catalão, quer aprender o catalão, voluntários podem mandar que eu vou fazer inscrição. Isso constitui um pressuposto cultural essencial para a popularização da hiperconexão do século XXI, na medida em que ainda se depende muito do domínio da escrita para acessar o mundo digital. O comando de voz promete mudar isso, mas até o momento o digital e a conectividade dependeram e favoreceram a relação entre língua de comunicação nacional ou subnacional, escrita e inserção nesse universo conectado. Houve, pois, uma conjunção de interesses políticos, culturais e tecnológicos com o Estado nacional ou subnacional, como é o caso da Catalunha, em diversas situações concretas, mas sempre com o apoio oficial, nacional ou subnacional. Na Europa, isso tem sido muito claro, como eu dizia assim, os casos da Catalunha, que eu pus aí, da Croácia ou de Flandres, mas também nos outros continentes, em medidas variáveis. As ciências históricas, em especial a arqueologia, a história da arte e a história, foram afetadas de modo muito particular. O passado, por definição, já passou e não existe senão no presente. Isso esteve sempre no cerne da preocupação com o que já não existe. No momento em que os humanos, lato sensu, enterraram os seus mortos, desde ao menos os neandertais, que é o caso aqui, a rememoração no presente do passado esteve presente na vida social, mesmo antes da nossa espécie, portanto. A narrativa do passado no presente, gênero que só surgiria milhares de anos depois, estava na raiz da sociabilidade. Heródoto, no século V a.C., com suas histórias, isso aqui é uma representação ilustrativa, né, de Heródoto lendo em praça pública suas histórias, era o continuador de algo surgido muito antes. Soube explorar sentimentos profundos. Heródoto contava histórias de público e encantava com narrativas às vezes mirabolantes, mas sempre atrativas. Tem havido e continua a haver uma permeabilidade inevitável entre história e histórias, explicitada por alguns, como Heródoto, Tito Livio, Flávio Joséfo, e em nossa época, Hayden White. Aqui eu pus alguns livros do Hayden White. Não se pode desvencilhar a forma da narrativa histórica do relato histórico. A expressão resgesta engloba tanto as inefáveis coisas acontecidas como a narrativa por outrem dessas coisas, né? Ou história resgasta, né? A narrativa das coisas que aconteceram. Toda a narrativa sobre o passado depende de uma recriação no presente. Desde Tucídides, ao menos, houve a tentativa de excluir o relato do passado das possíveis falsificações derivadas da beleza, da forma, quase como se a dificuldade e obscuridade da linguagem, a própria aspereza, pudesse distanciar o leitor das falsidades. Aqui eu pus um exemplo, porque eu pus um exemplo de Péricles, que sempre tentou se afastar dessa descrição. No entanto, toda a história positivista no século XIX buscou esse distanciamento, em parte com o recurso à linguagem abstrusa, difícil de entender. O próprio Tucídides não seguiria à risca essa recusa da fruição por parte da audiência, ainda que o possa ter feito de forma inconsciente, como atesta, entre outros, o que vocês estão lendo, o discurso colocado na boca de Péricles, a oração fúnebre, em que ele colocou, que eu pus um trechinho aqui, e que serve de inspiração até hoje,
e que vai contra os princípios do Tucídides de que a história deve ser difícil de ler, chata e tal. É verdade que ele está reproduzindo um discurso, mas ele fez um belo discurso, né? Escreveu um belo discurso. Também os modernos positivistas cediam à tentação, como mostra a descrição inicial do Leopold von Ranke, em 1834, do cristianismo em sua história do papado em época moderna, porque ele também faz uma descrição muito bonita nesse início, para envolver o leitor. Isso significa que, mesmo quando há um desejo explícito de evitar que o público seja seduzido pela forma da narrativa do passado, não se consegue escapar de forma completa disso. No ambiente acadêmico, a arqueologia viria a fornecer, desde a sua constituição como disciplina histórica no século XIX, dimensões novas para essas narrativas do passado, com seus edifícios, estátuas, imagens, objetos do cotidiano. As evidências materiais contribuíram para a difusão de perspectivas pós-positivistas, assim como para a interpenetração com outras disciplinas, geografia, filosofia, antropologia, sociologia, biologia, filologia, entre outras. Isso transparece na escola dos análises, na revista em si e na formulação teórica da revista, né? Mas também em Robin Collingwood, homenagem aqui ao Renato, né? O Gordon Childe ou Mikhail Rostovtsev. Eu peguei esses três para citar apenas alguns pelo fato de serem best-sellers, né? Só pus aí porque são best-sellers que fazem isso, né? Que são arqueólogos e que tiveram grande divulgação, acadêmicos, e que fazem essa junção de história, arqueologia e de outras disciplinas. Subjetividade e o caráter narrativo do relato do passado firmam-se com a difusão dos verdadeiros best-sellers, livros de história voltados para leigos, como é o caso ali da História Universal do Duran, que vendeu milhões e milhões, só em português vendeu muito, mas no mundo todo vendeu extremamente. E depois eu pus algumas outras aí, que são tanto o livrinho recolhendo as falas do Mortimer Wheeler na BBC, que é um arqueólogo famoso, e depois também, em homenagem ao Victor, o Espartaco. Depois da Segunda Guerra, a narrativa histórica difunde-se no rádio, né, e em seguida na televisão, tanto no gênero ficção como em documentários, com a contribuição do cinema. Tudo isso levou, ainda antes da ampla difusão da tecnologia digital, a uma explosão de narrativas históricas, aos lugares de memória e a seus relatos, mythoi, como Pierre Nora já indicava. Com a revolução digital, isto chegaria ao que Neil Zimmerman chamou de explosão. Essa conectividade extrema permitiu, em poucas décadas, multiplicar tantas narrativas sobre o passado como as possibilidades de criação de relatos alternativos. Esse é o sentido de mythoi. Mitos, relatos alternativos. A digitalização permitiu multiplicar de forma ilimitada as antigas maquetes, com a criação de mundos passados virtuais possíveis e mesmo impossíveis, com um grau de verossimilhança tão alto que não se pode distingui-los senão com recurso a modelos heurísticos, com o exame das diferentes perspectivas adotadas de forma explícita ou implícita. Mais do que fidedignas, essas infinitas narrativas só podem ser consideradas como tomadas de posição. O avanço das humanidades digitais, que tem sido estudado justamente pela Mabel e sua equipe, tem sido grandes em todas as áreas, com destaque no que se refere ao passado para a história, a arqueologia e a filologia histórica. As discussões epistemológicas em torno do próprio conceito de humanidades digitais têm tratado de aspectos como a mediação digital inevitável, seu caráter multi- e transdisciplinar, ou mesmo a superação do termo digital, como propõe o próprio Barry.
num artigo recente, num trabalho recente de 2014. Como quer que seja, as pesquisas acadêmicas em humanidades têm sido afetadas de forma variada, profunda e benéfica. O acesso às publicações multiplicou-se. As bases de dados ampliaram-se muito. As parcerias facilitaram-se. Os estudos sobre o mundo romano têm se beneficiado de forma direta, como se pode observar nos mais variados temas de estudo da história econômica. Eu trouxe alguns exemplos apenas tanto da contatos, da digitalização, do uso de modelos, da transdisciplinaridade, que é o que está sendo feito aqui, né? Em alguns casos que eu pus aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui de história econômica, a partir de dados arqueológicos, aos estudos de assentamento. Bom, e naturalmente o LARP, né? Com destaque aqui para o LARP. Sem descuidar da própria língua e literatura. Qualquer estudioso do mundo romano foi afetado pelo contexto digital, mesmo que de forma apenas indireta. Por outro lado, a própria noção de veracidade está em questão no mundo digital. É possível editar sons e imagens por meios numéricos, de modo que qualquer pessoa está sujeita à manipulação de comunicação. No caso de autoridades, os mecanismos de verificação permitem, mesmo que com algum retardo, que se possa determinar a ação defraudadora, ainda que não se possa saber dos danos causados pela divulgação temporária da falsidade. No caso de indivíduos comuns, tanto mais será difícil desmascarar uma manipulação qualquer. No que se refere ao passado antigo, como o romano, a possibilidade de contrafação de imagens pode ser contraposta pelo uso de técnicas de detecção. Por outro lado, muito mais sutil será a discussão da reconstrução informática de boa-fé. Bom, isso aqui é questão de mostrar como tem sido feito, pode-se fazer manipulação não só de som, mas de imagem. E, portanto, a questão da falsidade e veracidade se torna crucial. A confiança da modernidade na ciência objetiva e independente do observador tem sido posta em questão por todos os lados. O racionalista Karl Popper destruiu a noção de certezas, assim como outros, de Collingwood a Foucault, a mostrar como, a partir de paradigmas diversos, a pós-modernidade tem colocado em xeque a possibilidade de narrativa neutra, certa, objetiva e indiscutível. Isso tem implicações profundas para a atualização do passado, agora sob o impacto das tecnologias digitais tão avassaladoras. Isso é tanto mais válido para a antiguidade romana, pela pujança dos vestígios arqueológicos e por sua imensa presença na tradição ocidental. Um locutor esportivo de rede de televisão brasileira, que eu tive a oportunidade de observar há 15 dias, não hesita em denominar o Estádio Olímpico de Roma, em partido de futebol, de verdadeiro coliseu, né, na expectativa de compreensão pelos torcedores que estão acompanhando a partida. Roma está em cultos e missas todas as semanas. Nas Bíblias, bom, isso aqui é um exemplo, né, de Roma presente em Ouro Preto. Nas Bíblias, os livros mais presentes nos lares brasileiros, em particular no Novo Testamento. As procissões, telenovelas, filmes populares, tudo indica conhecimento de massa, em particular da materialidade romana. Anfiteatros, aqui justamente Coliseu, e as pessoas tendo essa experiência que nós tivemos aqui. Roupas, temas, hábitos como banhos, vasos de... Bom, isso aqui então são exemplos, alguns exemplos que eu peguei. Vasos de cerâmica, como a tigela para lavar as mãos, entre outros muitos aspectos. Nesse sentido, Roma está presente no imaginário ocidental, do Capitólio em Washington aos czares da Rússia, passando pelo Campo de Marte em Paris. Esse reconhecimento excepcional explica a significação particular do tema digital no que se refere ao passado romano,
presente em projetos acadêmicos, mas também na cultura popular, como em games. Neste último caso, que inclui filmes, seriados e uma infinidade de recriações, mas principalmente recriações, com o apoio da tecnologia digital, não se está preocupado com a veracidade ou mesmo verossimilhança, na medida em que o foco está na diversão, recreação, não recriação, ficção, não história. Isso não significa total desconexão com a ciência, contudo, na medida em que, como lembra Richard Hingley, entre outros, não se pode desvencilhar de todo a percepção difundida para os leigos e a compreensão dos estudiosos. Em particular, essas imagens costumam influenciar as crianças, que serão os adultos especialistas. Mas, no momento, talvez a possibilidade de reflexão menos especulativa esteja nos acadêmicos atuais, formados antes da digitalização universal, mas afeitos ao desafio da acomodação, por bem ou por mal, ao numérico. A apresentação virtual do mundo romano é, quase por definição, uma tentação. Como não mostrar o Coliseu na sua inauguração? Como não apresentar um passeio virtual pela Domus Áurea? Mesmo cidadezinhas como Pompeia ou Gerasa, na Jordânia, que nós tivemos, alguns de nós aqui tivemos a satisfação de visitar, com vestígios abundantes ou modestos assentamentos como Isca Silurum, Caerleon, no país de Gales, no Reino Unido, induzem a reconstruções digitais que transportam no tempo até com o apoio de recursos 3D e logo 4D. Esses meios são de particular relevância em museus e em recursos didáticos, de modo a apresentar ao leigo, criança ou adulto, a experiência o quanto mais realista possível da visita ao passado. Quem resiste, leigo ou estudioso? Um passeio desses é irresistível. Bom, eu provei isso agora há 40 minutos. A questão que se põe é epistemológica. Como construir esse cenário virtual? O diretor de teatro ou de cinema sabe que de emoções se trata e se utiliza dos recursos tecnológicos disponíveis para seus desígnios. Os estudiosos a planejar ou a aconselhar a montagem de uma criação virtual desse tipo dominam detalhes técnicos precisos e importantes que podem insistir estejam presentes. Uma moeda específica, um vaso cerâmico adequado, uma ânfora de tipo, época, aparência corretas, uma Dressel 20, ânfora oleariabética, para retratar um recipiente vinário. Então você corrige. Uma moeda de Nero na época de Augusto, então você corrige, né? O especialista está lá para isso. Estes são os detalhes que os especialistas estarão atentos e chocados, caso os equívocos forem colocados. Esses são os comentários ubíquos a filmes, novelas, games ou o que seja, vindos daqueles que se dedicam ao estudo do passado, ou seja, nós. Em particular os arqueólogos, mas também os outros especialistas, filólogos, historiadores, entre outros. Este aspecto da questão é de âmbito circunscrito e pode, em grande medida, ser verificado pelos diversos especialistas. Num filme religioso brasileiro, talvez não seja tão difícil evitar mostrar Jesus a usar uma moeda de Nero, posterior à sua morte, para retratar o dai a César o que é de César, que é o que estamos retratando aqui, né? Vejam que na imagem aqui, felizmente, ele não procurou mostrar detalhe da moeda, né? Justamente para evitar esse problema. Mas se essa correção do possível é possível, o que dizer do impossível? Como podemos tentar fidelidade de algo que não se pode saber se ocorreu? Mesmo o que ocorreu com certeza, como as lutas de gladiadores, que eu pus aqui, sobre as quais temos múltiplas evidências, inclusive em imagens da época, qual especialista teria como recriar em 4D um combate sequer? Como recriar a música tocada? Como retratar o culto? Sem chegar às diferenças de percepção de pessoas cujos sentimentos não nos podem ser acessíveis senão por imaginação, tão subjetiva quanto somos diferentes. Como estudiosos, esse é um desafio particular. O passado a um toque ou a um comando.
Nada mais fácil e cada vez mais ubíquo que a experiência do passado por meios digitais virtuais no mundo de sensações. Nada mais difícil. A última tentação do estudioso, para parafrasear a última tentação de Cristo, do Kazantzakis, é aventurar-se pelo que se poderia ter sido, já que não se pode saber como foi. Trata-se de uma questão epistemológica. O passado não é senão recriação no presente. Aí eu pus a última tentação de Cristo, que é o que poderia ter sido, né? E apresentar justamente numa obra, num filme, né? Essas premissas são, pois, o cerne daquilo que não pode deixar de preocupar o interessado no humano. As humanidades digitais nada podem ser senão sob o crivo da dúvida, moto de sábios como Sócrates. Eu, como não sei nada, também estou certo de nada saber. Essa frase famosa da Apologia de Sócrates, escrita por Platão. Mas também outros, né, como Descartes, Marx, Kierkegaard, com o lema de omnibus dubitando, né? Tudo deve ser posto em dúvida. Alguns atribuem esse moto a esses autores que eu estou dizendo aqui, ao Descartes, ao Marx e ao Kierkegaard. Então, pelo menos estamos bem acompanhados na dúvida. A explicitação dos pressupostos parece ser o caminho para a diversidade de acessos oníricos ou virtuais ao passado. Nada mais em aparente contradição com as possibilidades de acesso real ao passado proporcionadas pela tecnologia, cuja imediatez parece tão sedutora. Nada mais difícil, talvez, do que mostrar o que não é possível, senão mostrar alternativas, narrativas diversas, todas em maior ou menor grau convincentes, a partir do parti pris de cada um, de épocas e circunstâncias, em constante mutação. A explicitação das premissas, da subjetividade inevitável da virtualidade, do passado a um toque ou comando de voz, pode ser o caminho da libertação, na aceitação da diversidade dos pontos de vista e percepções. O mundo romano oferece desafios tanto maiores quanto seus vestígios ubíquos podem induzir a certezas superficiais e ilusórias. Sua pujança e mazelas a posições pouco críticas ou maniqueístas. Mas quem há de negar a legitimidade dessa contraposição entre bem e mal? A atualização do passado romano do contexto das humanidades digitais não pode prescindir da reflexão em si, do conhece-te a ti mesmo, do oráculo délfico. Desafio dos mais difíceis, mas o mais essencial. E aí que está uma citação do conhece-te a ti mesmo. Obrigado.